Oi, amigos do canal. Bom, exclusivamente aqui do meu lado, estou muito feliz, aliás, agradecer, que eu nem agradeci, mas para o Bruno Gifrida estar com a gente, setorista do GE, obviamente todos vocês conhecem. Já cornetaram alguma vez? Já perguntaram, Bruno, e a contratação? Bruno, e o Zelarayan? Bruno, e o Ganso? Alguém Não, te e perguntou isso esse ano? do Zelarayan não, porque quando essa história surgiu, eu não cobria mais o Santos, né? Então eu não O passei por Germancano esse vai drama. renovar? Alguma É, coisa assim? isso já perguntaram. Do Ganso perguntaram bastante também. Você sabe que eu sou uma pessoa muito paciente, né, e tal, então você sempre. Por que você fez essa cara? Não, 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 com menos com o nosso Ah, produtor. perfeito. Eventualmente, com Não. o nosso produtor de podcast, você quer matar ele quando eventualmente o Pedro quer fazer 1h30 de podcast, mas são poucas vezes. Só um pouquinho. Bom, mas obviamente todo mundo conhece, mas agradecendo você por estar aqui, Setoristas já é com o dia lotado realmente, assim, o Santos vem jogando de quarta e sexta, a gente sabe que tá muito complicado toda a cobertura, tudo que tá acontecendo, mas bom, né? Hoje são 8 da noite, amanhã tem jogo, então primeiramente quero que você conte aí como que você enxerga esse Santos jogando mal, né? Assim, eu já tô te contando que tá jogando mal, não sei qual que é a sua opinião, mas como É que uma você vê ditadura aqui. sim, aqui você não pode falar que nesse momento você está jogando bem, senão você estaria mentindo, você não Perfeito. pode Tá mentir bom, para mais de 40 mil pessoas que assistem meu canal. Eu acho que seria chato tá da sua bom. parte. Eu também Mas acho, então agora, eu vou falar a verdade, prometo. falando a verdade, como que você montaria esse time para as duas? Como que você montaria e como você acha que o Diniz vai montar? Acho que são dois pontos que podem ou não ser diferentes. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, e todos os seus telespectadores, os seus fãs do seu fã-clube. Eu sempre te recebo lá no podcast, né? Agora você já é de casa, mas eu. Você É, me recebe, né? Tipo, é seu podcast, entendi. Fala isso claro, para não, Amaral. o podcast é meu, no caso, Não, é brincadeira, verdade. Obrigada por admitir. sim. Mas, pô, é sempre um prazer poder falar de Santos, eu agradeço demais pelo convite de estar aqui contigo. Amanhã o Santos acho que vai com a mesma escalação, tá? Que jogou no domingo, sem muitos segredos, João Paulo, Maddison, Luiz Felipe, Kaique Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota e Sanches, Marcos Guilherme, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Eu acho que eu escalaria do mesmo jeito que ele vai escalar, não tem muito o que fazer, né? Não tem muitas opções, o Pirani não vive grande momento, já esteve melhor, né? O Marinho, como a gente sabe, está machucado. Então, acho que o Diniz está meio que de mãos atadas, assim. Só dele conseguir repetir o time sem ter que fazer nenhuma outra alteração, eu acho que já é uma boa notícia, porque quanto mais eles jogam juntos, melhor eles podem jogar. Então, eu manteria o mesmo time e acredito que o Diniz vai fazer isso também. E quando você olha para a centroavância, né? Tipo, a gente tem o Marcos Leonardo, que já é um cara que está entrando bastante. A gente tem a lista de relacionados, né? Que o Santos acabou de postar. Pelo que eu tô vendo aqui, o Bruno não. O Bruno Marques está relacionado sim. Você acha que amanhã você vê mais uma possível entrada, por exemplo, no segundo tempo, de um Raniel ou de um Bruno Marques? Eu acho que depende muito de como o jogo se desenhar, Bel. Eu acho que se o Santos tiver tendo mais facilidade, mais espaço pelos lados do campo para cruzar essa bola na área, eu acho que o Santos vai apostar mais no Bruno Marques. O Raniel, que eu elogiei no nosso podcast, né, depois do jogo contra o Sim. Corinthians, eu acho que ele tem Duas um vezes, perfil né? Você duas. elogiou na primeira e na segunda edição do podcast. Exatamente. Tive que elogiar o Raniel duas vezes para o grande público poder ficar sabendo. Mas eu acho que o Raniel é para ocasiões um pouco diferentes, assim. Se o jogo tiver, se as laterais estiverem muito congestionadas, o Santos não vai conseguir cruzar muitas bolas na área, né? E o Raniel pode desafogar esse jogo pelo meio. Então, eu acho que depende muito de como o jogo vai se desenrolar. De repente, também o Santos está ganhando ali de 2-0 e o Diniz prefere colocar o Bruno Marques para segurar mais a bola lá na frente, né? Um cara mais alto e tal, protege bem a bola. Então, eu acho que depende muito de como o jogo vai se desenhar. Eu acho que o Raniel, nesse momento, é uma melhor opção pelo que ele jogou no jogo contra o Corinthians. Mas você entraria também com o Marcos Leonardo, como o Diniz talvez faça, provavelmente, Eu, né? eu entraria com o Marcos Leonardo de titular, eu manteria ele, porque eu acho que, como a gente
discutiu já, eu acho que essa posição do ataque é uma posição que você precisa que o time meio que jogue para ela, né? O Santos precisa jogar para o centroavante conseguir fazer gols, conseguir estar, né, menos bem marcado, assim, conseguir ter um espaço. Então, eu acho que quanto mais o ataque jogar junto, melhor pode ser. Por isso que eu manteria o ataque também. Certo. E assim, quando você olha para a lateral, a gente vê novamente Felipe Jonathan, né? Não sei se o Moraes ele pode jogar, pelo que eu sei, acho que ele não está lesionado para amanhã. Não, ele pode, ele está liberado já. Mas o Diniz ainda tem optado pelo Raniel. A lesão do Moraes não era tão simples quanto se imaginava inicialmente. Imaginavam que era uma lesão grau 1 e acabou sendo uma lesão grau 2, ele acabou ficando mais tempo fora. Então, eu imagino que tem uma cautela aí também do Diniz de não colocar um cara e, de repente, o jogador se lesionar novamente. Né? O Santos tem sofrido um pouco com essas lesões aí recorrentes. O John ficou afastado, voltou, ficou afastado de novo, voltou, ficou afastado de novo, e aí passou por uma cirurgia. Então, acho que o Diniz tem um pouco de cautela aí quanto a isso, para que, de repente, o Moraes não se machuque novamente. Eu acho que a melhor coisa nesse momento é a volta do Camacho, né? Que realmente possa voltar a jogar. Volta do Camacho jogando bem, né? Claro. Jogando contra o Corinthians, ele estava lá, mas acabou não fazendo um bom jogo. E como o Gifrida falou, provavelmente o meio de campo vai ser Camacho, Jean Mota e Sanches. O Sanches sentiu muito a última partida de não ter realmente, de tá jogando com o Marcos Leonardo e precisar fazer mais. Dá para ver que ele estava extremamente cansado, mas olhando para a formação é um pouco disso, assim, não sei muito para onde o Santos poderia fugir. Aliás, o Wagner Leonardo está inscrito na Sul-Americana? Está inscrito, o Santos inscreveu o Marcos Leonardo, Wagner Leonardo. Wagner. É o famoso problema que o Santos não tem o Batata e o Pamonha, né? É muito mais fácil do que nome duplo. Exato. O Wagner não estava. Ele voltou ao Santos antes do jogo contra o Independente, mas ele não estava inscrito ainda, né? Então ele não pôde jogar. Mas agora ele já pode e fica no banco de reservas. Bom, a gente viu hoje que o Matias Lacava, né, que todo mundo tá falando bastante dele, treinou a primeira vez com o Sub-23. E a gente tá vendo, se eu não me engano, o Santos tá olhando também para um jogador do Fluminense, acho que rescindiu agora. Como que você vê essa chegada desses jogadores jovens para o time do Santos? Você acha que é uma aposta realmente financeira? Você acha que o Santos está tentando reformar o Sub-23, que faz tempo que não é vencedor nas categorias de base? Como que você vê isso? Olha, Bel, já é sabido por todos que o Santos vive uma grande crise financeira, né? Então, é praticamente impossível o Santos contratar grandes jogadores já prontos, né? Contratar aquele jogador de 20 e poucos anos que chegue para resolver, que seja uma realidade já. Então, eu acho que esse caminho seguido pelo Santos é um caminho muito interessante. O Santos busca jogadores como o Matias Lacava, que é um jogador novo, com passagem pela base do Barcelona, passagem pela base da Lazio, do Benfica, passagem pela seleção já principal da Venezuela. Então, assim, é uma aposta, e uma aposta que provavelmente não teria muito espaço para se firmar no profissional de cara, né? Porque, enfim, precisa de se adaptar e tudo mais. Então, eu acho que reforçar esse elenco sub-23 é muito bom, muito importante, porque acho que tem uma tradição assim criada a partir de um erro, que é que o sub-23 é meio que a sobra da base, né? O cara completou 20 anos, tem mais 2 anos ali de contrato, o profissional não quer ele, ninguém quer pegar ele emprestado, e aí botam ele no sub-23. Ele fica ali, e aí vira um time de encostado, né? Então, quando o cara vai pro sub-23, ele sabe que, já era, né? Acabou para ele e tal. Dificilmente ele Você vai que chegar no cobriu profissional. outros times, você acha que é algo mais do Santos? Por no Santos o cara ter 12 anos e meio, joga bem e já vai pro profissional, sabe? Ou você acha que é uma ideia do nacional, esse sub-23? Então, eu cobri também Vasco e Flamengo, né? Eles não tinham time sub-23. Então, não tem uma comparação assim. Mas eu acho que quando você contrata jogadores para esse time, como o Santos tem feito, o Santos meio que acaba com essa imagem, né, Bel? De que é um time para quem não serve, né? Digamos assim. Porque se o Santos está contratando
e está colocando lá jogadores que planeja colocar no profissional futuramente, o time, para o jogador que sai da base e vai para o 23, que aí já é quase profissional, né? O 23 já não vira mais um fardo, né? Tipo assim, caramba, vou para o 23. Então, assim, eu acho que é importante por todos esses aspectos, assim, pelo aspecto de que o Santos não pode contratar jogadores, né, por profissional, assim, por questão financeira, o Santos não tem como contratar um grande jogador agora. Os investimentos que o Santos pode fazer são esses, de jogadores que são promessas, e aí você não deixa o jogador só lá treinando na base ou então só treinando no profissional. Põe ele no 23, que já é uma rotina mais próxima ao profissional, e ele vai se adaptando. Eu acho que esse é um caminho muito bom para o Santos seguir aí para melhorar esse time sub-23, né? Para aumentar o nível de treino e tudo mais, e também para futuramente, no futuro próximo, um pouco mais distante, reforçar o profissional com os jogadores que saíram desse time. E dentro do que a gente tá vendo, né? Parece que tava falando também sobre, se eu não me engano, acho que é Miguel do Fluminense. E tem uma outra pessoa, boliviano também, que eu vi alguma coisa hoje. Você olhando para esses nomes, tem algum que você destaca? Ou o próprio Matias Lacava por ser o filhinho do Soteldo e aí apadrinhado, mas algo que você fala, putz, acho que possa vir dar certo no Santos. Até você falando do Sub-23, eu lembro muito da trajetória do Pituca, né? Que foi um cara que veio para o Santos. Sim, com certeza. Você vai saber mais que eu, mas se eu não me engano, ele veio também bem mais velho, veio desse quadro de jogadores renegados, né? É que esse Sub-23 do Santos, lá no começo dele... Qual a diferença entre Sub-23 e aspirantes? É o mesmo time, na verdade. É que quando você chama de Sub-23, em tese você só pode ter jogador abaixo de 23 anos, né? Mas não tem uma regra, assim, de que só o jogador abaixo de 23 anos pode estar lá, né? Que lá no começo desse time, o Santos contratou aquele goleiro preto, era o apelido dele, que tinha 30 anos. E foi aí que meio que o time B, Sub-23, aspirantes, enfim, caiu em descrédito, né? Porque falavam, caramba, como é que tem um goleiro de 30 anos contratado pro time Sub-23? Tipo, tem alguma coisa errada, sabe? E aí meio que caiu em descrédito nessa época. Mas, sobre os jogadores que você perguntou, o Miguel com certeza é um destaque. Assim, até quando eu estava no Rio, já se falava dele, uma promessa aí da base do Fluminense, que está em litígio lá, né? Só o fato de estar em litígio, a gente já imagina que é um jogador com potencial, porque esse litígio só existe por diferenças entre ele e o clube. Então, eu acho que seria uma grandíssima aposta aí, uma grande conquista do Santos, eu até diria, contratar o Miguel. E acabei de ver do Santos também, né? O Santos postou, acho que foi hoje, mais jogadores, né? Meio-campista Luiz Henrique, atacante Pablo Tomás, que vieram do Curitiba e estão conhecendo a Vila Belmiro. Essa foi a postagem do Santos. Então, realmente dá para ver um time que está investindo no Sub-23 e colocando esses jogadores realmente contra a visibilidade, mas ao mesmo tempo eu vejo jogadores que estão saindo do Santos, por exemplo. Nesse momento está jogando o Londrina, acho que é o Londrina, que tá o Lucas Lourenço. Isso. Isso, eu passei na sala e meu pai já, olha aí o seu jogador. Porque eu bati o olho e ele já fez uma foto num cartão, tipo isso. E você vê ele, o Thailson, são jogadores que estão sendo emprestados. Poxa, o Thailson, sabe, foi pra lá, foi pra cá, agora vai jogar no Náutico. Como que você vê esse movimento também do Santos de contrata jogadores sub-23 e os que são de casa são emprestados? Ou você acha que é natural, porque, poxa, não deu certo, tem que seguir? Então, eu acho que é natural, porque o Lucas Lourenço, por exemplo, né? Ele já está no profissional há um tempo. Eu passo bastante pano pra ele aqui no já canal. jogou. E é sério? Eu passava assim, eu falava, põe o Lucas Lourenço, aí começam a falar também, Isabel, não era tudo isso. Mas calma, ele ainda é novo, né? Então você ainda não está de todo errado. O que eu ia dizer é que o Lucas Lourenço, ele já está no profissional há um tempo. E aí voltar para o 23, eu acho que realmente seria um retrocesso para ele. Assim, é diferente de você contratar jogador que ainda está na base para manter na base, sabe? Tipo, Lacava, esses outros jogadores que vieram agora do Curitiba, que me fugiu o nome. Mas, assim, eu acho que tem uma diferença, assim. O Alanzinho, por exemplo, já estava no profissional, e aí, quando o Santos recebe uma Ele é o que proposta... tá no Guarani?
é o que está no Guarani. Quando recebe uma proposta como do Guarani, do Londrina, enfim, eu acho que é muito melhor o jogador ir para um time desse do que ficar no 23. Porque Certo. indo para um time desse, ele vai jogar tudo, né? profissionalmente, né, num nível mais próximo ao profissional, vai adquirir experiência, convivência com jogadores profissionais e tudo isso. Então, eu acho que é o melhor caminho a seguir em casos assim, você emprestar jogadores que não vão ter espaço no profissional para times onde eles vão jogar mais, como é o caso do Lucas Lourenço e do Alanzinho. Sim, e quando você olha para o jogo de amanhã, qual você acha que é a maior dificuldade do Santos entre as 74 que eu listei? Você acha que, como que vem se libertar para a partida também? Você acha que é um Santos que vai conseguir propor mais o jogo? Você acha que é um Santos que vai jogar um pouco mais no contra-ataque? Nos últimos jogos a gente está vendo um Santos que tem a posse de bola, tem esses cruzamentos absurdos e não é efetivo. A maior dificuldade hoje do Santos, você acha que é ser minimamente efetivo? Até quem que foi? Ai, quem que foi o Camacho que deu uma entrevista falando a gente tem que ser mais agressivo? Foi o Camacho. Foi. E, tipo, é óbvio, né, Camacho, assim, eu também poderia ter essa entrevista. Mas qual que você acha que é a maior dificuldade jogando contra o Libertad amanhã? Eu acho que o setor de criação do Santos vive um problema grande, assim. Então, talvez seja nesse momento a maior dificuldade do Santos, porque é um problema crônico, assim, já ficou claro que é um problema do Santos isso. O Santos cria até algumas jogadas, tem espaço, fica com a bola, mas não consegue, de fato, envolver o adversário, né, e se aproximar da área com facilidade. Eu acho que essa é a maior dificuldade do Santos hoje. Depende também de como o Libertad vem, né, não vive grande momento, é o líder geral do Campeonato Paraguaio, mas no segundo turno não está tão bem, ele é o líder porque venceu o primeiro turno. Eu acho que o Santos precisa melhorar nessa questão de criação de jogadas, assim, de poder ofensivo mesmo, quando tem a bola, que costuma ser na maior parte do tempo. E, bom, para finalizar, assim, como que você enxerga um Santos e Atlético Paranaense, né? Sorteado essa semana passada, o grande adversário do Santos. Quando você encara os dois jogos, quais você acha que o Santos vai ter mais dificuldade? Ou se é sempre o próximo? Eu acho que um jogo internacional apresenta mais dificuldades ao Santos. Eu acho que o Libertad é mais uma surpresa, assim, o Santos não sabe muito bem o que esperar, né, do Libertad. É uma equipe tradicional também do futebol paraguaio, então eu acho, não por ser o próximo, mas eu acho que o Libertad é o jogo mais complicado da vez. Bom, acho que é isso, então. Te agradeço aí por ter usado os seus 18 minutos do seu plantão Globo aqui com o canal, mas de verdade, tenho certeza que todo mundo é muito fã aqui do seu trabalho. O trabalho de vocês setoristas, sendo sincera, assim, eu acho que é um dom mesmo, porque é uma pressão absurda que vocês passam todo o tempo, correndo atrás das coisas. Então, obrigada mesmo por estar aqui, obrigada pelo seu trabalho, por informar todos os torcedores aí, realmente ouvir as críticas que às vezes deveriam ser para os jogadores e acaba indo para você, mas de verdade, assim, obrigada por estar aqui hoje. Imagina, obrigado você pelo convite, Bel. Como eu falei, é um prazer estar aqui. Conta comigo mais vezes quando precisar. Desculpa a correria. Como você disse, sabe, nossos dias são corridos, como o seu também Sim. no seu trabalho, enfim, no seu dia a dia. Sobre críticas é normal, a gente sabe, né? Acontece, estamos acostumados, não tem problema algum, mas mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar aqui com você. Imagina. Bom, gente, então é isso. Fiquem ligados no canal, aqui também no canal e no GE e também no podcast. A gente vai falar tudo sobre Santos e Libertad. Eu espero que minimamente um pouco mais feliz, porque os últimos podcasts... Eu não sei como a gente consegue ficar falando 1 hora sobre um jogo que foi uma nhaca. Mas acho que no próximo podcast a gente vai ter mais o que falar. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!